E aí, pessoal, vamos mergulhar direto neste assunto? Hoje, a nossa missão é desvendar os segredos de um aparelho que, olha, deve estar na cozinha de quase todo mundo agora mesmo. A ideia aqui é mudar totalmente a forma como a gente enxerga aquela caixa que esquenta o almoço, viu? Vamos sair de uma origem super inusitada e ir parar literalmente nas conexões cósmicas desse equipamento. Sério, é fascinante. Mas antes de tudo, fica essa pergunta instigante no ar. Como é que uma barra de chocolate derretida, lá num laboratório de radar, conseguiu mudar para sempre a nossa relação com a comida e até a nossa compreensão do universo? A resposta para isso não começa com um grande chefe testando o futuro da culinária, não. Na verdade, tudo começa com um baita de um acidente durante a Segunda Guerra Mundial, envolvendo tecnologia militar de ponta. Bom, vamos direto para a seção 1, a Revolução Acidental na Cozinha. Tudo isso começou lá em 1945, com um engenheiro brilhante chamado Percy Spencer. Ele trabalhava na Raytheon, construindo uma peça chamada magnetron para os radares da época. E diz a lenda que, ao passar perto de um radar ligado, ele sentiu algo estranho e percebeu que uma barra de chocolate que estava no bolso dele tinha simplesmente derretido. Como ele tinha uma mente super curiosa, não pensou duas vezes e testou o fenômeno com grãos de milho. O resultado? Ele criou a primeira pipoca de micro-ondas da história. Esse acidente acabou virando uma patente rapidinho ainda em 1945. E já em 1947 lançaram o primeiro aparelho comercial, o famoso Radiarange. Só que detalhe, ele não tinha absolutamente nada a ver com esse eletrodoméstico compacto que a gente conhece. Era um verdadeiro trambolho refrigerado à água, com quase 1,70 m de altura e pesando impressionantes 340 quilos. Agora, como é que a gente saiu daquele gigante pesadão para essa maravilha tecnológica moderna? É o que vamos entender na seção 2, como a caixa mágica funciona. Olha, o verdadeiro coração do aparelho é o tal do magnetron. Pensa nele como um tubo de vácuo muito especializado. A energia elétrica da tomada chega nesse componente e lá um campo elétrico interage com ímãs fortíssimos. Isso força os elétrons a fazerem um movimento circular bem acelerado. É exatamente essa dança dos elétrons dentro do tubo que acaba gerando aquelas ondas invisíveis numa frequência super específica, de 2.450 MHz. Assim que essas ondas nascem, elas são guiadas para o espaço onde a comida está, e aqui a física dá um show. As moléculas de água, que estão presentes na grande maioria das nossas comidas, são bipolares. Elas têm um polo positivo e um negativo. E como a onda do magnetron oscila bilhões de vezes, o campo elétrico lá dentro fica se invertendo o tempo todo. Então, as moléculas de água tentam se alinhar a esse campo e acabam girando de um lado para o outro incríveis 2,45 bilhões de vezes por segundo. É esse movimento frenético, essa fricção molecular pura que gera o calor. Ou seja, não é por ressonância, é literalmente atrito em escala microscópica esquentando o prato. E já que entendemos a ciência por trás do aquecimento, vamos para a seção 3, mitos, metais e perigos. É crucial separar o que é risco de verdade no uso diário do que não passa de pura lenda urbana. Existem perigos que são bem reais, viu? Por exemplo, pegar um líquido homogêneo, tipo água, e esquentar numa caneca muito lisa. A água pode passar da temperatura de fervura sem fazer uma bolha sequer e aí, no menor movimento, ela entra em ebulição de forma explosiva. O risco de queimadura é gravíssimo. Outra péssima ideia é tentar esquentar coisas fechadas, tipo ovos com casca. A pressão do vapor acumula lá dentro e explode. E claro, usar plásticos não certificados ou isopor. Isso pode liberar substâncias tóxicas como estireno, bisfenol A e milhares de partículas de microplásticos direto na comida que acabam indo parar na nossa corrente sanguínea. Agora, tocando no maior medo de muita gente, a radiação. O mito de que usar o aparelho deixa a comida radiativa ou causa câncer é totalmente falso. As micro-ondas são uma forma de radiação não ionizante. Na física, isso traz uma garantia reconfortante. Essas ondas simplesmente não têm energia suficiente para quebrar ligações químicas ou arrancar elétrons dos átomos. É fisicamente impossível que elas estraguem o DNA de forma direta. O único efeito biológico dessas ondas é aquecer as coisas, e absolutamente mais nada. Outro mito super comum é achar que a comida cozinha por algum mistério de dentro para fora. Nada disso. As ondas de 2,45 GHz penetram só mais ou menos 1 centímetro no alimento. Todo o interior de um prato mais espesso esquenta exatamente do mesmo jeito que seria num forno convencional ou numa panela, pelo calor que vai sendo conduzido lentamente daquela camada de fora para o lado de dentro. E a clássica regra de ouro da cozinha: nunca coloque metal lá dentro.
A física nos mostra que a verdade tem mais nuances. Qualquer metal no aparelho vai funcionar como uma antena. Objetos de metal bem lisos e sem pontas, como as próprias paredes internas, só refletem as ondas de boa. O verdadeiro perigo, aquele que a gente tem que evitar mesmo, está nos metais pontiagudos, tipo garfos ou papel alumínio amassado. As ondas criam correntes elétricas que se acumulam violentamente nas pontas desses objetos. Quando essa carga passa do limite que o ar aguenta, cria-se um arco elétrico, basicamente um plasma visível que salta e gera faíscas incrivelmente perigosas. Bom, tirando um pouco o olho da comida, chegamos na seção 4, o espectro eletromagnético invisível. E aí surge uma pergunta super importante. Se a gente tirar a culinária da jogada, o que é, no fim das contas, uma micro-onda na sua essência pura? Olhando para o vasto espectro eletromagnético, as micro-ondas ocupam um espaço vital. Elas ficam exatamente naquele intervalo entre as ondas de rádio comuns e a luz infravermelha, com um tamanho que varia de 1 metro até 1 milímetro. Elas têm propriedades físicas muito peculiares, viu? Elas viajam sempre em linha reta, não fazem a curva da Terra e, o mais incrível, conseguem atravessar a nossa atmosfera quase sem sofrer nenhuma interferência, bem diferente de muitas outras formas de energia. E é exatamente por causa dessas propriedades exclusivas que chegamos na seção 5, micro-ondas além da cozinha. Para entender o peso disso, dá só uma olhada em como a ciência organiza essas frequências. O espectro é dividido em várias bandas. A banda L, por exemplo, é o que faz os celulares funcionarem e os sinais de GPS guiarem o trânsito no mundo todo. Já as bandas X e Q trazem a TV via satélite direto do espaço. Mas o que a gente tem que notar mesmo é a banda S. Aqueles exatos 2.450 MHz que estouram a nossa pipoca ficam aqui. E sabe o que mais está nessa faixa? O Wi-Fi e o Bluetooth. É por isso que, dependendo do caso, um eletrodoméstico mais velho ou mal blindado pode literalmente causar interferência na internet de casa na hora de esquentar o prato. As aplicações práticas desse espectro são monumentais. Estamos falando de redes de telecomunicações que conectam cidades, radares avançados controlando voos e rastreando tempestades gigantes em tempo real. E vai ainda mais longe, sendo essencial para a comunicação com sondas espaciais e radiotelescópios. A utilidade dessas ondas parece não ter limite. É simplesmente de cair o queixo quando a gente para refletir. O que a gente trata todo dia como uma mera conveniência doméstica é, na verdade, a espinha dorsal invisível da comunicação global. A engenhosidade humana pegou essa radiação natural e transformou em uma ferramenta absurda de infraestrutura civil, militar e até espacial. E a história atinge uma escala ainda mais inacreditável, a escala do cosmos. O universo inteiro está literalmente banhado em micro-ondas. É o que os cientistas chamam de radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Basicamente, é o brilho fóssil do Big Bang, um ruído bem fraquinho, que preenche absolutamente cada centímetro do espaço vazio. E os astrônomos usam radiotelescópios gigantescos para mapear essas ondas e decifrar a origem de tudo que existe. Então, para fechar a nossa explicação de hoje, fica essa reflexão maravilhosa. Se o espaço sideral está cheio com a mesmíssima energia que a gente usa para fazer o jantar, que outros segredos incríveis do cosmos estão escondidos nas coisas que usamos todo dia? Na próxima vez que o painel digital acender e a bandeja começar a girar, vale a pena lembrar da jornada acidental dessa caixa. Uma tecnologia que nasceu em meio aos radares da guerra, que tem física suficiente para gerar plasmas, que conecta o planeta pelo Wi-Fi e que, de quebra, ecoa o próprio nascimento do universo. A ciência está em todo lugar, só esperando a gente prestar atenção.